Para viver. 30 dias para uma vida sem arrependimento. Dia 5. Máscara de oxigênio. Respirando primeiro. Essa é sua vida. Você é quem deseja ser? Sweetfoot. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima de sua cabeça. Por favor, coloque a máscara de oxigênio primeiramente em você antes de auxiliar crianças pequenas e outras pessoas que precisem de ajuda. Aviso de segurança das empresas aéreas. Dependendo da frequência com que viaja de avião, talvez você já saiba essa frase de cor. Ela faz parte do monólogo de toda a aeromoça quando fala sobre os procedimentos de segurança no início do voo. A lógica dessa instrução é óbvia. Você não pode ajudar ninguém se desmaiar por falta de oxigênio. Contudo, essas palavras também transmitem uma poderosa verdade espiritual. Se você quer extrair o máximo de seu tempo aqui na Terra e viver um estilo de vida sem arrependimentos, precisa envolver-se plenamente com as pessoas a seu redor. Seu desejo é que as pessoas a quem ama saibam o quanto são importantes. Você quer ser agente de cura nas vidas que toca, deixando um legado de impacto eterno. Mas a única maneira de alcançar esses objetivos próprios de um viver autêntico é reservar primeiro um tempo para concentrar-se em si mesmo. Se você não for saudável nos âmbitos espiritual, físico, emocional e relacional, como poderá ir além e investir nos outros? Essa verdade não é novidade. Livros de autoajuda, grupos de recuperação e sermões inspirativos muitas vezes contêm essa verdade. Talvez, como eu, você a tenha considerado um pouco egoísta, outra desculpa para o auto-isolamento tão característico de uma cultura que prega que você deve estar em primeiro lugar. De fato, como qualquer outra coisa levada ao extremo, o cuidado consigo mesmo pode transformar-se numa desculpa para nunca ir além de si e das próprias necessidades. Mas colocar a máscara de oxigênio primeiro em você não tem nada a ver com isso. Na verdade, amar a si mesmo é um mandamento bíblico. O próprio Jesus disse isso ao apontar os maiores mandamentos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. A maioria de nós compreende que devemos amar a Deus em primeiro lugar e também a nosso próximo, mas não notamos a última parte da mensagem. Devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. Jesus indica que antes de podermos realmente amar os outros e fazer diferença na vida deles, devemos amar a nós mesmos. Essa mensagem certamente pode ser usada para justificar o egoísmo, mas a realidade é simplesmente o oposto. Você precisa primeiro reservar um tempo para ser saudável, de modo que então seja capaz de impactar o mundo ao redor. De fato, enquanto não aprender a se amar, nunca poderá de fato aprender a amar e cuidar dos outros da maneira como Deus quer que faça. Não se pode ensinar a alguém o que não se aprendeu. Deus deseja que cultivemos energia espiritual, física, emocional e relacional. Examinamos essa conexão espiritual no capítulo anterior. Nossa conexão espiritual com Deus é semelhante a um tanque de oxigênio ilimitado. Corpos, emoções e relacionamentos saudáveis surgem quando colocamos a máscara de oxigênio primeiro em nós, para então poder ajudar os outros. Vejamos outras 3 áreas e o que significa respirar primeiro, enquanto se cuida do corpo, das emoções e dos relacionamentos. Leve para o lado físico. Se você soubesse que tem apenas um mês para viver, como trataria seu corpo? Do que abriria mão? De forçar-se a fazer exercícios? De pedir uma porção extra de batatas fritas na lanchonete? De uma grande taça de sorvete todos os dias? Se seu corpo físico tivesse apenas 30 dias para viver,
seria tentador negligenciá-lo, fazer apenas o que lhe dá prazer e comer somente o que tem um gosto bom. Mas o cuidado com seu corpo é uma área que vai muito além de algumas semanas quando se trata do estilo de vida de um mês para viver. Quer você tenha 30 dias ou 30 anos pela frente, deve perceber que a maneira como trata seu corpo tem impacto direto e duradouro sobre a qualidade da vida que desfruta. Abdicar de exercícios, comer doces demais e ficar acordado até tarde parece muito bom por alguns dias, mas sofremos os declínios decorrentes do baixo nível de energia gerado por essa negligência. Nosso corpo exige descanso, exercício, ar puro, água e alimentação saudável. Se quer se sentir bem por mais tempo do que o sorvete leva para derreter, aumente sua energia física. Para aumentá-la, é preciso concentrar-se primeiro em desenvolver um conceito saudável do corpo. Como cultivar um conceito saudável do corpo? Para responder a essa questão, precisamos voltar à fonte primária de nosso oxigênio, a conexão espiritual com o nosso Criador. Se você não estiver conectado à máscara de oxigênio de Deus, terá dificuldades com sua imagem corporal, porque vai respirar as mentiras da sociedade sobre aquilo que é aceitável. É da natureza humana comparar-se com os outros, mas a cultura atual está saturada de anúncios que se concentram na juventude eterna, na beleza perpétua e em corpos esguios e esculturais. O inimigo de nosso sucesso prefere que respiremos o monóxido de carbono que ele nos dá. São mensagens como: você pode ser tão magro quanto quiser. Faça o impossível para ter uma aparência mais jovem. Aparência é tudo. E assim por diante. Quando aceitamos essas mensagens, nós nos envenenamos com conceitos errados sobre a verdadeira saúde do corpo físico. Para ter saúde física, é preciso ser saudável espiritualmente e ouvir aquilo que Deus diz sobre nosso corpo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo escreveu: será que vocês não aprenderam ainda que seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhes deu e que ele vive dentro de vocês? Seu próprio corpo não lhes pertence. Geralmente vejo dois extremos no que se refere ao conceito que as pessoas têm do corpo. O primeiro é que alguns adoram o templo. Não adoram aquele que está no templo, mas o templo em si. São aquelas pessoas que passam incontáveis horas tentando obter uma aparência melhor. Todas as semanas exercitam-se religiosamente na academia e gastam o que for necessário para melhorar o físico. Mas aqui está o problema crucial. Sempre que adorar o templo, ou seja, o corpo, algo que sempre sofrerá alterações, você se sentirá inseguro. O outro extremo é tão prejudicial quanto o primeiro. Há pessoas que destroem o templo. Elas negligenciam o físico completamente e jamais se preocupam com a saúde em geral. Fazem isso fugindo do exercício, comendo demais, fumando ou tendo outros hábitos prejudiciais, desprezando o bem-estar físico. Isso reduz tanto a qualidade quanto os anos de vida. Se soubesse que Deus viria à sua casa hoje para jantar, você não limparia e arrumaria tudo preparando-se para a visita dele? Você tem de entender que Deus vive em sua casa neste exato momento. Ele vive dentro de você. Seu corpo é o templo de Deus. Por isso, é tão importante cuidar de si mesmo e cultivar a força física. Se permanecer conectado à videira, que se relaciona à saúde espiritual, você passa da mera força de vontade para a força de Deus. Então, Ele lhe dá forças para se exercitar. Ele lhe dá poder real para manter a dieta. Você não se tornará um triatleta vegetariano que ora durante toda a refeição. Não é nada disso. Mas, em contrapartida, não será levado a adorar ou desprezar o próprio corpo. Reconhecerá que ele é uma criação de Deus que concede morada tanto à sua alma quanto ao Espírito Santo, e você dará mais atenção à sua saúde física. Vale a pena refletir. Qual é o maior desafio na área física que você enfrenta? Peso?
imagem corporal, ferimentos ou doenças. Como você pode cuidar melhor de seu templo? Que passo você pode dar hoje para melhorar sua saúde física? Como você se sente? A próxima área crucial onde devemos respirar primeiro para depois ajudar os outros é nossa vida emocional. Muitas pessoas agem de acordo com a vontade. Elas trabalham muito, vão à igreja ou são amorosas com a esposa ou o marido quando sentem vontade. Tentam ser um pai ou uma mãe melhores de acordo com a própria vontade para que se sintam bem, não porque seus filhos precisam sentir-se amados. Grande parte do processo de amadurecimento e crescimento consiste em aprender a reconhecer e experimentar as emoções sem ser controlado por elas. Claro que não se trata de apertar um botão e desligar o medo ou apertar outro botão e ser feliz. Talvez não sejamos capazes de controlar aquilo que sentimos, mas com certeza podemos controlar aquilo que fazemos com as emoções, a maneira como elas afetam os pensamentos e o comportamento. Uma vez que os sentimentos podem oscilar dependendo do humor, das circunstâncias, da saúde física e de outros fatores, é essencial voltar-nos para a fonte primária, nossa conexão espiritual com Deus. À medida que enfrentamos os altos e baixos da vida, a verdade de Deus serve como porto seguro a ser usado em qualquer tempestade emocional, seja qual for o tamanho. O Novo Testamento diz: "Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio." 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Se eu estiver conectado a meu Criador por meio de conversa e confissão constantes, então Ele me dará o poder e o autocontrole de que preciso. É importante entender que uma vida emocional saudável não é sinônimo de emoções escondidas. Não. Fomos criados como seres emocionais. Temos simplesmente de expressar nossas emoções sem sermos controlados por elas. Muitas pessoas estão condicionadas, direta ou indiretamente, a crer que demonstrar sentimentos é errado, um gesto fraco, feminino e perigoso. Alguns cristãos acreditam que jamais podem ficar irritados, sentir-se tristes ou entusiasmados demais. É importante ser honesto quanto às emoções. Não estou dizendo que você controla suas emoções ao reprimi-las. Na verdade, a negação e a repressão causam um estrago bastante semelhante ao caos que se instala quando agimos de acordo com nossa vontade. Um amigo e conselheiro me disse que as pessoas que reprimem as emoções tentam manter uma bola sob a água. Elas até podem conseguir por algum tempo, mas a pressão da água acaba empurrando a bola para a superfície. Em contrapartida, não deixe que o passeio de sua vida seja ditado pelas emoções. Sinta o que tem de sentir, mas faça somente o que Deus quer que você faça. Jesus passou por uma ampla gama de emoções humanas, que qualquer um de nós conhece, mas ele nunca pecou. Ele se irritou, chorou, sorriu, claramente provou todas as emoções por que passamos, mas não permitiu que controlassem seus pensamentos, seu comportamento ou sua interação com os outros. Ele é nosso melhor exemplo de como sentir tudo o que brota de dentro para fora e, ainda assim, seguir aquilo que Deus quer que façamos. É óbvio que Jesus enfrentou algumas emoções difíceis à medida que se aproximava sua morte cruel: solidão, incerteza, medo e apreensão. Contudo, ele orou pedindo que a vontade do Pai fosse feita em sua vida. Vale a pena refletir. De que modo você costuma lidar com as emoções fortes? Sua tendência é explodir ou ruminar? Pense na última vez em que um sentimento tomou conta de você. Medo, alegria, decepção, entusiasmo, ciúme ou ira. Como você o expressou? O que teria feito diferente? Conectado pelos relacionamentos. A principal razão de colocarmos a máscara de oxigênio primeiro em nós mesmos é podermos respirar e permanecer saudáveis para ajudar a outra pessoa a encontrar o oxigênio de Deus.
Muito embora seja inerente aos relacionamentos a presença de desafios, muitos dos quais abordaremos a seguir, eles refletem um dos aspectos mais significativos do modo como fomos criados. Assim como Deus nos criou como seres eternos em corpos temporais, Ele planejou que vivêssemos em harmonia com os outros. Não devemos ser autossuficientes e independentes a ponto de nos isolar e evitar outras pessoas. Se soubéssemos que temos apenas algumas semanas de vida pela frente, certamente não gostaríamos de morrer sozinhos. Antes, gostaríamos que aqueles com quem nos importamos conhecessem nosso verdadeiro eu e soubessem como somos gratos por eles. Gostaríamos de dizer-lhe nossas palavras finais do fundo do coração. Assim, deixaríamos um legado relacional de amor persistente e fé constante. Espero que vocês que leem este livro tenham muito mais do que um mês para viver, que tenham muitos e muitos anos saudáveis e maravilhosos. Mas, independentemente do número de dias que tenhamos pela frente, precisamos entender que a vida é curta. Pedimos a Deus que nos ensine a contar nossos dias e nos ajude a compreender que o tempo é limitado e devemos gastá-lo como Ele quer. Só assim poderemos cumprir o propósito para o qual o Senhor nos criou. A realização de nosso propósito como sua criação, conectados a Deus como nossa fonte de vida, permite que sejamos saudáveis nos aspectos físico, emocional e relacional. Respirar primeiro não é um gesto egoísta, é essencial. Para a vida toda. Primeiro, que nota você atribuiria à sua saúde em cada uma destas áreas? Espiritual, física, emocional e relacional. A nota vai de 1, péssimo, a 10, excelente. Qual é o maior desafio a ser enfrentado para melhorar sua saúde nessas áreas? O que pode fazer para enfrentar esse desafio? Segundo, anote objetivos específicos a serem perseguidos no resto desse mês com o propósito de melhorar essas 4 áreas. Certifique-se de que os objetivos sejam práticos e mensuráveis. Terceiro, invista de 15 a 30 minutos em sua saúde espiritual, física, emocional e relacional.